Bom, nós vamos estudar agora a função afim, tá? Mas eu tenho que trazer também um pouco dos conceitos para ficar um pouquinho diferente do que vocês viram como função afim ali no nono ano, né? Não faz sentido ser totalmente igual. Então, ó, primeiro, o que é função afim ou função polinomial do primeiro grau? Eu vou ter aqui o seguinte, chama-se função afim ou função polinomial do primeiro grau. Qualquer função f de R em R. O que é esse R em R, gente? O domínio é reais, o contradomínio também vai ser reais. Dada por uma lei da forma f de x igual a vezes x mais b. Tá? Com a e b pertencentes a reais e o a tem que ser diferente de zero. Então, assim, tem livros que consideram a função constante como sendo afim. Tem livros que não consideram. O nosso aqui não considera a função constante como sendo afim. E a gente vai seguir, então, a mesma definição que o livro traz. O a é chamado de coeficiente e o b de termo independente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se o b for zero e a função for f de x igual a vezes x, ela pode ser chamada de função linear. Tá? Se o a for zero, a gente não vai considerar como função afim, mas se ela for uma f de x igual a b, ela vai ser uma função constante. Ok? Bom, o que eu tenho de particular na minha função afim? Então, primeiro, domínio reais contra domínio reais, eu não vou ter problema com o domínio, não tem que calcular as coisas no domínio, se ela está aqui, ela está bem definida e tudo certinho. O gráfico dela é uma reta. Então, aquela dica ali que a gente já viu no nivelamento, como que eu faço para construir um gráfico? Então, se eu der aqui f de x igual a 3x mais 2, eu consigo identificar, né? O a vale 3, o b vale 2. Eu consigo construir o gráfico, atribuo valores ali. Vamos fazer o gráfico dessa função. Aqui eu coloco x, aqui eu coloco f de x. Escolho valores para o x, calculo valores do f de x. Então, se o x for 0, o f de x é 2. Se o x for 1, o f de x é 5. E se o x for 2, o f de x é 8. Tá? Então, posso vir aqui no plano cartesiano e encontrar aqui como que vai ser mais ou menos a cara desse gráfico aqui, né? Então, a imagem do 0 é o 2, ela passa nesse ponto aqui. A imagem do 1 é o 5, ela passa nesse ponto aqui. A imagem do 2 é o 8, ela passa nesse ponto aqui. Então, claro que mantém ali os conceitos que a gente já tinha, né? O gráfico aqui, uma reta mais ou menos assim. Esse ponto aqui é o menos 1, que vai... Não, não é menos 1 não, opa. Esse ponto aqui é a raiz. 3x mais 2 igual a 0.
3x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 3. Esse ponto aqui é o f de zero. Então, essa raiz aqui é menos 2 terços, caso queira saber onde ela cruzou ali o eixo x. Então, são os mesmos conceitos que nós vimos ali no nivelamento. Tá? Vou falar sobre a função ser crescente, sobre a função ser decrescente e tudo mais. Caso tenha alguma dúvida, pode voltar ali nos vídeos do nivelamento para poder enxergar isso. E eu quero fazer os comentários, é claro, com os conceitos gerais aqui de função. Então, ó, gente, a função afim, sendo uma função de R em R, ela vai ser bijetora. Então, consequentemente, vai ter a inversa dela. Eu tenho como calcular a inversa. Ela também, se ela é bijetora, ela é injetora e sobrejetora. O domínio dela é reais. A imagem dela também é reais. Tá? E o que vai ter de diferente aqui para a gente, no nosso livro, com o capítulo de função afim? São as inequações. Eu até comentei um pouco disso com vocês para cálculo de domínio. Então, eu vou fazer aqui na próxima aula um vídeo sobre as inequações produto e sobre as inequações quociente e como que eu faço para resolver isso. Tudo bem? Então, os conceitos de função afim, nós já vimos algumas coisas ali no nivelamento, e agora o importante é a gente saber que essa função é uma função bijetora e que essa função ela tem inversa, e eu consigo calcular também a inversa dela. Qual que é, gente, a inversa dessa função aqui? Você lembra como que calcula? Tá? Tenta calcular aqui, me fala qual que é a f menos 1 de x.